move. Que seja qualquer um, mas que seja na busca de uma melhora como consumidor. Então, como eu teria que mudar a minha forma de pensar e de agir? Eu estou consumindo muito, eu estou comprando muita coisa que eu não preciso, meu armário está abarrotado de quê? Minha conta está estourada por quê? Se eu não agir agora, qual vai ser o dano? Vai ser econômico? Meu superendividamento vai se aprofundar? E o dano ambiental? Qual será? Essas pilhas que eu jogo no lixo, sem qualquer controle, sem qualquer preocupação, o que é que pode acontecer com o meio ambiente? Agora, eu preciso refletir também quanto essa mudança vai custar. Se eu passar a adquirir, por exemplo, produtos hortifruti granjeiros, desprovidos de agrotóxicos, os chamados orgânicos, né, vai aumentar em quanto a minha feira? 10%, 20%, 30%? Esse custo eu posso bancar? Bom, se eu deixar de consumir outras porcarias, talvez sim. E finalmente, vale a pena mudar esse sacrifício que é? Eu vou me policiar, ninguém gosta de ser policiado, nem por si mesmo. Vale a pena? Uma vez respondido essas perguntas, você vai dizer, vai chegar à conclusão se poderá ou não mudar de postura. Quanto ao vale a pena mudar? O consumo é uma atividade, Juliet de novo, aquela dos menininhos consumistas, o consumo é uma atividade intrinsecamente social. E o que o indivíduo compra, veste, come ou dirige, afeta o desejo e o comportamento dos que estão à sua volta. Então, no momento em que você muda o seu comportamento para um comportamento, vamos assim, ecologicamente mais correto ou mais amigável, aqueles que estão ao seu redor vão pelo menos ter curiosidade. Ei, por que você está fazendo isso? Você vai ter chance? Não vai ser um eco-chato, né? Mas vai dizer, vai expor suas razões, vai provocar no outro também momentos de reflexão e poderá, com isso, plantar sementes de mudanças ao seu redor. Naquela oficina de crédito da semana passada, a professora Cláudia Lima Marques, ela trouxe essa frase de Paulo Freire também, e que eu acredito que se aplica com propriedade à nossa situação. Ninguém educa ninguém. Ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então eu não estou aqui para convencer ninguém a consumir menos ou a consumir bem. O meu papel aqui é gerar, nas senhoras e nos senhores, alguma reflexão sobre o que estamos consumindo, como estamos consumindo. A mudança, ela precisa vir de dentro, com base no que se vê no mundo. Eu não posso mudar ninguém. Até eu, é difícil eu me mudar. Ninguém me ouve, está dando aqui. Certo, estou terminando. Então, essa mudança de postura tem que vir de dentro para fora, com base no que a gente conhece, no que a gente sabe. Podemos mudar ou não mudar. Certamente, se houver alguma mudança, por menor que seja, o universo vai agradecer. E lembre-se sempre, defender o meio ambiente é coisa para viadinho. É para viadinho, para oncinha, para macaquinho, para peixinho, para passarinho, mas só pode ser feita de maneira consciente por quem quer ser chamado de ser humano. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Augusto, pela bela palestra, bem como pelas belas histórias.
Agora, muitos daqui ficaram em dúvida agora sobre o belíssimo serviço de bordo servido pela companhia aérea. Mas muito obrigado. Nós passaremos agora a palestra a ser proferida pelo Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios, que é formado em Direito na Universidade de Brasília, em julho de 1984, mestre em Direito pela Universidade de Bristol, Inglaterra, em dezembro de 1997, e nos falará sobre o tema consumo sustentável. Doutor Aurélio, seja bem-vindo, muito boa tarde, a palavra é sua. Muito obrigado, Rony. Eu queria propor a vocês, primeiro, um pouco mais de paciência comigo, porque eu vou fazer uma dinâmica diferente. Porque é inaceitável o que o Leonardo Rosco Bossa fez comigo. Pedi para falar depois de José Augusto Pérez, né? Só um insano seria capaz de aceitar fazer isso. E, para piorar, falar antes de Cláudio Lima Marx. Né? Então, assim, já que eu fui louco o suficiente de aceitar isso, pelo menos eu vou fazer aqui aquilo, eu proponho a fazer aquilo que deveria ser do presidente. E aí, Rony, você vai me desculpar, mas eu vou atribuir-me uma função de vice-presidente da mesa para fazer uma colação das coisas que foram ditas aqui. Ah, tá. Obrigado. E nisso eu quero já dizer a vocês, inicialmente, os nossos agradecimentos ao Brasilcom por ser isso que é, essa imensa capacidade de agregação, de fazer isso há quase 20 anos e com enorme qualidade. A todos os eventos, a todos os painéis, é uma coisa impressionante. Eu costumo dizer que o Brasilcom é como um bom vinho, passa o tempo, ele fica melhor. Né? E esses agradecimentos devem ser também pessoalizados ou aqui canalizados na pessoa do meu amigo Fábio Trajano. Né? Não só porque é quem nos recebe, e nos recebe nessa ilha maravilhosa, não à toa que se chama Ilha da Magia, sonho de consumo de todos os gaúchos. Né? Eu não sou, mas eu vi que eles preponderam nessa ilha, quase que se falou mais aqui de Grêmio Internacional do que de Avaí e Figueirense, o que eu particularmente precisava dizer para desgosto dos que torcem para o Figueira, mas o Avaí está numa fase espetacular. Apenas para que alguém homenageie os times aqui. Afinal de contas, pensamos em algum momento que isso aqui já era uma possessão gaúcha, com todo respeito, minha querida Cláudia Lima Marx, com a sua competência, as pessoas do Rio Grande que sempre nos iluminam com o seu imenso conhecimento. Mas a questão é que tratar desse tema, de consumo sustentável, numa mesa tão qualificada como essa, faz que quem esteja nessa condição de ser o último a falar só faz sentido se for capaz de juntar as pontas e dar um encadeamento do que foi dito aqui. E eu quero fazer isso já começando a minha concordância com o meu querido amigo Fábio Trajano, em relação ao histórico que ele fez da questão da sensibilização do meio ambiente dentro do cenário internacional, ou dentro daquilo que a gente chama do direito dos tratados. Quer dizer, a partir da Conferência de Estocolmo que isso começa a gerar um outro pacto mundial pela preservação. 20 anos depois se tem a Rio 92, que eu gosto de chamar o nome que o resto do mundo chama. Aqui a gente chama de Eco 92, que é um nome que não diz nada. A Conferência Mundial do Rio de Janeiro foi a maior conferência feita nesse planeta sobre desenvolvimento sustentável. E ela trouxe uma declaração de princípios e a assinatura de 2 tratados absolutamente essenciais, que é a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas e a Convenção da Diversidade Biológica. Então, esse é o arcabouço que a gente tem. E o tema que nos foi dado, que é a questão da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável, ele foi pensado ainda na Conferência de 72, quando se estabelece uma comissão para se pensar o futuro do planeta. E essa comissão, em 1987, como uma comissão preparatória para Rio 92, para a grande Conferência Mundial, é feita e coordenada, feita uma comissão de grandes especialistas, inclusive de um notável brasileiro, que é o Paulo Nogueira, coordenada pela ex-ministra, primeira-ministra da Noruega, chamada Gro Brundtland.
Grootland, que leva o nome do relatório, que é o nosso futuro comum, é onde se começa a tratar a questão do desenvolvimento sustentável. E a questão do desenvolvimento sustentável, naquela época, em 1987, ela era um divisor de águas. Primeiro, na questão conceitual, de como se pode admitir que o mundo aceitasse que aquela dicotomia que havia entre desenvolvimentistas e ambientalistas pudessem ser superada. E a fórmula mágica encontrada para isso foi espetacular do ponto de vista teórico, Amanda. Por quê? Se colocou um enunciado de forma genérica que diz o seguinte: o desenvolvimento sustentável é o quê? A garantir as necessidades de desenvolvimento das presentes gerações, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de buscar os seus próprios meios de desenvolvimento. Como enunciado é perfeito, porque casa as duas ideias: a necessidade de desenvolvimento e a necessidade da preservação ambiental. O diabo, e como diz na Alemanha, o diabo mora nas vírgulas, é que esse enunciado, para ser concretizado, demandaria, né, que a gente tivesse um mínimo de entendimento sobre o que é sustentabilidade. E esse foi, durante muito tempo, o grande dilema. Grande parte da indústria e das forças produtivas do Brasil se insurgiram de imediato contra isso. Disseram uma coisa parecida com o que disse o nosso Augusto, que isso era coisa de pessoas que têm um outro tipo de orientação sexual, que não têm ocupação, que isso não tem absolutamente nenhum cabimento. Demorou-se mais ou menos uns 10 anos até que a ideia de desenvolvimento sustentável pudesse ser incorporada pela indústria, pela atividade produtiva. Mas não sem dor, não sem choro, e não sem alguns desentendimentos a respeito do que seria o desenvolvimento sustentável. Tem um autor inglês, Pizzey, que em 1989, 2 anos depois do conceito do desenvolvimento sustentável surgir no relatório Brundtland, já tinha identificado 19 conceitos diferentes de sustentabilidade. Traduzido isso no Brasil, cada atividade produtiva hoje irá dizer que a sua atividade é sustentável. Daí porque o que os meus colegas disseram aqui, especialmente Fábio Trajano, né, com sua enorme sensibilidade, quer dizer, só dizer que é sustentável não basta. A gente tem que conferir como essa sustentabilidade se dá, né, na realidade. Ou, para usar a feliz expressão do meu grande amigo e mestre Zé Augusto, o custo oculto, né, dessa sustentabilidade. Então, a sustentabilidade não pode ser grife, não pode ser tratada apenas como certificado de que aquela atividade é ambientalmente correta. Mas, se você não fizer o controle e a certificação de origem dentro de critérios e métodos razoáveis, isso não vai chegar a lugar nenhum. O que você pode estar fazendo é mais uma incidência de uma conduta contra o consumidor chamada publicidade enganosa, de dizer uma coisa que o produto não é. Então, essa ideia da sustentabilidade hoje, ela tem sido a base de todo o desenvolvimento, inclusive do financiamento das grandes agências internacionais. É esse processo que em inglês se chama Greening International Law, ou esverdeando o direito internacional. E as próprias fontes de investimento, como o Banco Mundial e o BID, hoje não soltam um centavo se não houver uma demonstração da contrapartida ambiental de cada projeto que seja feito. Isso foi uma conquista planetária. Isso tem que ser elogiado. Mas nós temos que, seguindo a nossa linha e a minha concordância com a Amanda Oliveira, que ela colocou uma coisa muito importante, e eu até estava preocupado e dizia a ela: poxa, nós vamos falar todo mundo a mesma coisa. Eu falei: comigo acho que não vai ter chance. E ela espertamente foi para a economia comportamental para dar o contraste que era necessário fazer, e acabar com um certo mito da racionalidade do consumidor, que o consumidor é racional. Não é e nunca foi. E se vocês acham que é, não precisa sair do nosso exemplo, né? Eu, quando fui ver o sítio desse Majestic Hotel que nós estamos, a primeira referência que o hotel faz não é para o belíssimo pôr do sol que a gente vê, mas pelo fato de que ele está a 5 minutos, walking distance, do shopping, do Beira-Mar Shopping. Então, esse é o primeiro atrativo do hotel. Então,
Mas por que ele faz isso? Porque nós queremos isso. Seria um absurdo o hotel colocar isso na